Gravando. Bom. Tem que ser autorizado, né? Por todo mundo. O que é, gente? Gente, então, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por terem atendido a mais esse chamado do Profaz. A gente se sente muito feliz e muito prestigiado por vocês. E toda vez que a gente chama, vocês atendem o nosso chamado prontamente. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, tá? É importante demais isso que vai acontecer agora à tarde, mas gostaríamos que tivesse 52 municípios representados aqui. Não tem problema, o importante é vocês que estão aqui serão muito beneficiados com essas informações. O Ari vai ser o nosso palestrante do dia. Daqui a pouco eu falo dele, mas antes de falar do Ari, eu gostaria de passar a palavra para o Mark William, que é o nosso coordenador executivo, para dar as boas-vindas a vocês e dizer aí as diretrizes do nosso encontro de hoje. Mark, seja bem-vindo. Obrigado, Nicandro. Pessoal, muito boa tarde a todos, a equipe Profaz, a equipe dos municípios que estão conosco aí presente, prestigiando esse nosso encontro, né? E dar as boas-vindas a todos em nome da Coordenação Geral do Profaz, do conselheiro Benedito Antônio Alves, em meu nome e de toda a equipe Profaz. Gente, eu não vou tomar muito tempo, na verdade, quem vai ser aí, digamos assim, a estrela do evento é o nosso auditor Ari, junto aí com os demais integrantes da equipe do Profaz, tá? A gente vai tratar aí das alterações que a Lei Complementar 175/2020 trouxe para a questão do ISS-QN e que, inevitavelmente, trará reflexos para a arrecadação nos nossos municípios, né? Só que é necessário que nós façamos as adequações necessárias, né? Adequações para que as inovações trazidas pela Lei 175 possam ser aplicáveis no ano que vem. Então, nós temos pouco tempo, o Ari vai tratar dessa matéria com vocês, tá? E aproveitem bastante esse encontro, aproveitem bastante aí toda a expertise do Ari, da Reginilde, da Milcilene, toda a equipe do Profaz está à disposição de vocês. Gente, mais uma vez, reforçando o agradecimento que o Nicandro já trouxe, obrigado por atender o nosso convite. A gente fica sempre muito feliz quando quando a gente estimula e vocês respondem a esse estímulo, se fazendo presente aos nossos eventos, que demonstra realmente aí a questão do compromisso de vocês com o trabalho, com o bem-estar das finanças dos municípios de vocês. Sejam muito bem-vindos e aproveitem bastante. Obrigado, gente. Ok. Obrigado, Mark. Gente, então é o seguinte, a gente pensou nessa sistemática aqui da seguinte forma. O Ari, acho que todo mundo conhece o Ari, né? Mas deixa eu apresentar. Ele é auditor fiscal aqui do município de Porto Velho, assim como a Milcilene, a Reginilde e o Rodrigo, são a equipe do Profaz que estão à disposição, a equipe da Prefeitura de Porto Velho à disposição do Profaz. A equipe do Profaz é formada por mais integrantes, o professor Francisco Pinto está aqui, eu estou aqui, representando a Secretaria de Finanças do Estado. O Rodrigo daqui a pouco deve chegar, o Wagner, tem um pessoal aqui também que integra a equipe. A gente fez essa análise, fez o estudo, a gente assistiu a outros vídeos, outras aulas a respeito dessas alterações, e o Ari compilou isso e vai passar para vocês agora. A nossa ideia é o seguinte, ele vai fazer a palestra dele, vai passar as informações, e vocês, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir que, num primeiro momento, todo mundo fique com o microfone mutado, para que o Ari possa fazer as explicações dele. E depois, e aí vocês podem ir anotando, vocês podem ir colocando, por exemplo, no chat. Vocês podem ir colocando as dúvidas no chat. Quando o Ari terminar de fazer a explicação dele, a gente começa a discutir, a gente abre para as dúvidas, para as intervenções de vocês e tudo mais. Inclusive, isso que eu estou falando agora não tinha combinado com o Ari. Ari, eu quero saber se assim tá bom para você. Tá beleza? Então tá, então vai ser assim, tá, gente? O Ari fala, explica tudinho. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat, a gente deixa de lado para que ele não perca a atenção e a linha do raciocínio dele. E assim que ele terminar, a gente abre para todo mundo o microfone e tudo mais, para a gente poder tirar todas as dúvidas que o tempo está corrido, né? A gente está virando o ano, era para ter feito já, e não fez, e o Ari vai mostrar isso para a gente. Tá bom, Ari? Seja muito bem-vindo, então. Microfone, a tela, tudo seu aí. Valeu.
Obrigado, Nicandro. Todos conseguem me ouvir? Tranquilo? Obrigado, Nicandro. Satisfação em estar aqui com todos os senhores. Queria cumprimentar aqui, saudar aqui o senhor Almiro, em nome do qual eu saúdo todos os varões, todos os homens que estão participando. Senhor Almiro, seja bem-vindo. E a nossa colega aí, Margarete de Corumbiara, né? Em nome da qual eu saúdo aí todas as mulheres aí que estão presentes. Estou vendo aí a Margarete, né? E a nossa colega aí de Corumbiara também. Senhor Almiro, seja bem-vindo. Satisfação em revê-lo, né? Essa nossa nova realidade, né? Agora nós poderíamos estar tratando disso presencialmente, no encontro aí, discutindo esses pontos, como sempre fizemos, trabalhando aí a dezenas de mãos, né? Mas, infelizmente, o momento nosso é diferente, razão pela qual nós estamos aí lançando mão dessa alternativa de tecnologia para que a gente possa discutir essa importante modificação que está tendo na legislação federal e os impactos disso com relação às possíveis mudanças, né, nas legislações municipais e os efeitos da arrecadação desse importante imposto, aí, desse importante tributo que é o ISS. No primeiro momento, é interessante destacar que a Lei Complementar 175 ela tem uma outra performance, uma outra situação que é importante que se destaque, porque muitas das vezes nós participamos aí de diversos encontros, diversas discussões a nível nacional, diante da Brasf, diante da CNM, diante da Frente Nacional de Prefeitos, diante de vários eventos que foram discutidos como implementar e como efetivamente aplicar essas inovações da 175 nas leis municipais, né? No primeiro momento, houve aquela fala de que não seria preciso, que a lei era autoaplicável, que realmente o município não precisava fazer absolutamente nada, porque a lei, ela por si só, já poderia ser implementada sem a necessidade nenhuma de o município fazer qualquer modificação. Essas discussões elas permearam o início da conversa, a partir da edição da lei, lá em setembro, né, deste ano. No primeiro momento, até a primeira quinzena de outubro, mais ou menos, a atuante que tinha na discussão era exatamente essa. Não precisamos fazer nada, vamos aguardar, vamos verificar isso, porque ela é autoaplicável. E, a partir dessas discussões, foram entrando em detalhes a discussão de forma mais a miúde da norma inovadora, da Lei 175, e, a partir dessas discussões, ponto a ponto, dispositivo a dispositivo, artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, inciso a inciso, a linha, as pessoas foram chegando à conclusão que realmente carecia e carece de algumas implementações na legislação municipal. Trago essa informação inicial porque muitas das vezes, até aqui em Porto Velho mesmo, nós ouvimos colegas dizendo: não, essa lei é autoaplicável, não precisa fazer nada, não. Aí eu sempre falo, né, a gente, quando trata de administração pública, quando a gente trata com a coisa pública, a gente não pode ficar no eu acho, né? Não pode ficar no achismo. Então, a gente tem que se cercar de todas as cautelas, de todos os mecanismos que possam nos garantir a legitimidade do ato que está sendo praticado. E, com isso, vou compartilhar aqui a nossa apresentação. E, de antemão, eu já destaco que o objetivo nosso não é trazer o convencimento de pensamentos diferentes, né? O nosso objetivo é traçar aqui uma modelagem que nós chegamos à conclusão das discussões que nós tivemos, né? E, em face disso, nós vamos externar esse nosso entendimento, esse entendimento da equipe Profaz, no sentido de que a gente realmente possa direcionar as melhores atitudes e a melhor performance aí com relação a essa lei. Nicandro, gostaria de falar? Eu gostaria de pedir um favor. Eu não sei se esse barulhinho de WhatsApp é no seu computador, mas se for, se você puder fechar o WhatsApp aí. Desculpa, acho que é o meu mesmo. Deve ser os colegas de outros municípios que não estão conseguindo acessar alguma coisa aqui. Não precisa se explicarem. Ó, é no computador, pô.
Esse barulhinho é do computador, não sei se é do seu. Se tem uma aba do WhatsApp, você puder fechar só enquanto você estiver apresentando. Beleza, Ok. só isso que eu... Acho que agora vai. Pois é, então vamos compartilhar aqui a nossa apresentação, que na verdade não chega a ser uma apresentação, são os apontamentos com relação à legislação que a gente está trazendo para que a gente possa discutir e apresentar para os senhores. Como havia falado, em outras oportunidades, né, seu Almiro, Margarete, Franciele, nós estaremos aqui, aliás, nós estaríamos em algum lugar discutindo isso, cara a cara, né, vamos dizer assim, tete a tete, né, e realmente chegando a um consenso melhor. Mas, nesse momento, a alternativa que nós temos é essa, então nós vamos lançar a mão dela. E razão pela qual eu digo que essa apresentação ela não é uma matéria consolidada, não é uma questão impositiva do Profaz. Aliás, o Profaz ele nunca foi de fazer imposições, né? Os senhores sabem disso. O objetivo nosso é traçar as melhores alternativas, apontar as soluções que entendemos serem mais factíveis, e aí fica a critério de cada município, né? Eu não quero implementar, eu acho que não precisa, eu acho desnecessário. Cada um tem seu poder, né, seu livre convencimento para fazê-lo. Mas o que nós estamos trazendo aqui é o entendimento da equipe do Profaz, né, chancelado por entendimento de vários e vários municípios, de todas as capitais, né? Todas as capitais estão implementando, estão modificando. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, todos nós estamos fazendo adequações na lei. Então, eu acho que é pouco provável, vamos dizer assim, que todos nós estejamos enganados, né? Então, é uma questão que trazemos para avaliar, para que os senhores avaliem realmente a necessidade, a preponderância, a necessidade de fazer essas inovações. Então, vamos compartilhar. Está liberado aí, né, Nicandro? Todos conseguem visualizar? Reginilde, ok? Ok? Eu consigo ver aqui só 4 pessoas, né? O Nicandro, a Reginilde e o Luiz. Então, eu vou perguntando para os senhores aí, eventualmente, qualquer coisa, tá? Aqui tá beleza. Pois bem, quando eu observei o nome do evento que o Nicandro tinha colocado, né, Nicandro? Tinha proposto aí, eu fiquei até assustado. Digo, pronto, eu vou ter que me debruçar sobre outras questões, né? Mas o objetivo, em suma, com relação às discussões que vamos trazer aqui nessa tarde, é exatamente com relação a isso. A Lei Complementar 175 de 2020 e suas inovações na legislação municipal. Ou seja, o que efetivamente é preciso, se é preciso, por que é preciso que as leis municipais elas tenham alterações na sua performance legislativa, no sentido de trazer alterações, de trazer recepções, de trazer inovações, né? E por que isso? Então, a gente vai trazer exatamente esses pontos com relação a essa dinâmica que nós vamos trazer aqui da Lei 175. E a gente fez um breve sumário daquilo que nós vamos apontar aqui durante essa tarde, que, em suma, seria isso. No sumário, nós trazemos aí uma contextualização histórica, o aspecto espacial da 116, da Lei Complementar 116 de 2003, o aspecto espacial com relação às inovações trazidas pela Lei 157 a 2016, tá? Está 2017 aqui, mas é 2016, viu? A questão da ADI 5835, que foi concedida a medida cautelar com relação à suspensão dos efeitos da Lei Complementar 157 de 2016. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Complementar 175. E, em seguida, as inovações que foram feitas pela Lei 175 na 116, como norma modificativa. Nós temos ainda também as imposições aos municípios como norma autônoma, ou seja, aquilo que determina efetivamente que o município tem que fazer, tem que atender. Nós vamos elencar aqui 1 ou 2 problemas da Lei Complementar 175 de 2020. Vamos falar sobre a fase transitória dessa lei. Vamos novamente retornar à ADI 5835, da medida cautelar que suspendeu os efeitos
com relação ao aspecto espacial da 157 de 2016, e vamos falar também sobre a dependência do julgamento dessa ADI, para que efetivamente os efeitos da Lei Complementar 175 possam chegar a termo. E aí depois, para finalizar, a gente traz 3 pontos básicos, né? E agora, o que eu faço com a minha lei municipal? Depois nós temos é preciso obedecer o princípio da anterioridade da anualidade, ou seja, a anterioridade anual e os 90 dias, né, a tal da noventena, para efeito dessa lei. E para finalizar mesmo aquela questão, né, posso deixar para alterar minha lei em 2021? Né? Então, pois bem, a contextualização histórica, a gente precisa trazer ao lume essa situação, que é para a gente ter uma situação, verificar o porquê da ocorrência dessa lei. Né? Por que estamos enfrentando essas inovações da Lei Complementar 175? Para a gente não perder tempo, ser bem breve com relação a esses pontos, a questão da Lei 157, desde a edição da Lei 116 de 2003, quando se tratou do aspecto espacial, já houveram várias e várias discussões com relação às controvérsias que existem. Essas controvérsias são, muitas das vezes, jurisprudenciais, ou seja, de decisões judiciais, e às vezes doutrinárias, ou seja, a doutrina, as pessoas que escrevem sobre direito tributário, especificamente, elas têm, algumas vezes, muitos conflitos com relação a entendimentos. Ora se entende que o tributo é devido em um local, ora se entende que é em outro local, ou seja, às vezes é no local da prestação de serviço, às vezes é no local do estabelecimento em que está sediada a empresa que presta serviço, né? Outras vezes é no local onde o serviço efetivamente é prestado, que às vezes nem é no local não é no local do estabelecimento da empresa, sede, e nem é no local do tomador de serviço que está contratando. Às vezes é num terceiro local, né? Isso porque um dos pontos essenciais que se discute com relação a isso é a contraposição que isso traz com relação ao princípio constitucional da territorialidade da tributação. O princípio da territorialidade da tributação seria o quê? Especificamente, a minha legislação ela só alcança efeitos dentro do território daquele ente que instituiu. Então, Porto Velho, a legislação de Porto Velho só vai abranger com efeitos a área em que está o município de Porto Velho. Né? Então, essa questão da territorialidade é muito discutida com relação a isso. Pois bem, a Lei Complementar 116 de 2003, da forma como ela foi escrita na inicial, trouxe como regra geral, ou seja, como regra padrão de tudo, que o imposto, o ISS-QN, ele é devido no local do estabelecimento prestador. Né? Então, no local onde está a sede da empresa. Então, essa é a grande discussão que se tem. E, às vezes, no local do domicílio do prestador, traz algumas regras de exceção, está lá no artigo 3º da 116, como todos aqui já são da área de tributação, já conhecem. Então, existem 46 situações ou espécies de serviços em que o imposto é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado. Nós tínhamos, antes da Lei Complementar 157, nós tínhamos 23, né? E agora nós temos aí 25 locais, né? 25 dispositivos que versam com relação a esse ponto. E aí nós ficamos... Mas 25 por quê? 25, nós falamos 25 dispositivos, mas nós temos apenas 23 incisos válidos, porque dentre esses 25 incisos, nós temos 2 que foram vetados, que é o inciso 10 e 11 desse artigo 3º. Né? E aí, após a edição da Lei Complementar 157, lá em 2016, houveram inovações, ou seja, algumas atividades que antes eram devido ao imposto no local onde está sediada a empresa, ou seja, o estabelecimento sede, passou a ser devido no local onde o serviço é efetivamente prestado ou tomado. Né? Então, no local onde o serviço é tomado, o imposto deixaria de ter, nessa mudança do aspecto espacial, ou seja, do espaço físico, do espaço territorial, onde estava localizada a sede da empresa, passando a ser devido no local onde o tributo, aliás, onde o serviço efetivamente é prestado. E aí nós temos aí a grande revolução da discussão com relação a isso, né?
Por quê? Por que se busca tanto, se defende tanto o retorno, ou seja, a não aplicabilidade desses dispositivos inovadores? Simplesmente por dois motivos básicos, né? Primeiro, ninguém quer perder a arrecadação, né? Esse seria a parte, vamos dizer assim, crucial da discussão. E o outro ponto, ninguém quer desconcentrar a arrecadação, né? Ou seja, hoje nós temos aí de algumas atividades, como os cartões de crédito e débito, centralizados em mais ou menos 7 cidades do Brasil, né, do país. Então, essas arrecadações, ao invés de estarem pulverizadas a nível de Brasil, a nível de nação, em todos os 5.570 municípios, observamos aí que estão concentradas ali em 5, 6, 7 municípios, né? Eis a razão de tanta resistência, né? Eis a razão de tanta briga para que esse efeito dessa vontade do legislador ele efetivamente não chegue a termo. Pois bem, a Lei 157, novamente 2017, né? 2016. Isso aqui é para vocês, senhores, aí memorizarem. É 157 de 2016. 2017 aí é só para fazer um contraponto, ok? Pois bem, então a Lei 157 de 2016, ela inovou com relação à mudança do aspecto espacial relativamente a essas 6 atividades, né? Atividades essas que têm um cunho de organização sem paralelo dentro do país, né? Imaginem mexer com a 4.2, plano de saúde, convênio, prestação de serviço de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres, outros planos de saúde no 423, né? O 5.9, plano de atendimento e assistência médica veterinária. Isso aí veio até um pouco distoante, mas por conta do plano de saúde mesmo, né? Então, o plano de saúde tanto para seres humanos como para a medicina veterinária foram colocadas nesse contexto. E o outro foi o 10.04, colocamos em vermelho aí para depois a gente retornar a esse ponto. Mas o 10.04 trata exatamente do agenciamento da corretagem e intermediação de contrato de lease, né? De franquia, de factoring. Então, isso aqui é agenciamento mesmo. O 1501, administração de fundo, de consórcio, de cartão de crédito e débito, carteira de clientes, cheques pré-datados, etc. 5.9 ou 15.9, arrendamento mercantil, o leasing, né? O leasing back, né? É o leasing efetivo realmente de que mais se operacionaliza dentro do país com venda, né? Então, essa é o 1509, né? Então, aqui nós temos um filão que tem várias discussões judiciais, algumas decisões já emanadas pela STJ, mas, assim, só para a gente listar aqui essas 6 atividades, nós vamos dizer assim que o legislador ele não mexeu, né? Não mexeu num vespeiro fácil, mexeu com segmentos extremamente organizados, segmentos extremamente capitalizados e segmentos extremamente defendidos por renomadas bancas de advogados, quiçá não melhores do Brasil, mas do Brasil e de toda a América Latina. Então, nós temos aqui, nesse segmento, uma extrema organização, razão pela qual, depois a gente vai fazer até um paralelo com relação a isso, que a decisão de suspensão dos efeitos da 57 ela foi a toque de caixa, foi bater e ver, né? Então, não ficou, sei lá, anos e anos aí aguardando uma decisão. Então, bateu no Supremo, o Supremo já deu a resposta, emitindo ela expedindo a medida cautelar e suspendendo os efeitos da lei. Pois bem, a medida cautelar que a gente fala é essa ADI 5835. Ela saiu a edição da lei, né? Quando foi em junho, que foi republicada após a rejeição dos vetos, se nós formos rebuscar novamente isso, a 157, ela foi objeto de aprovação em 2016 e foi objeto de veto, né? De veto presidencial na íntegra em 2016. Em 2017, ela foi a apreciação para a rejeição dos vetos, como a gente costuma dizer, a derrubada dos vetos, né? E quando foi em 1º de junho de 2017, ela foi republicada,
né, ela foi republicada pelo Congresso Nacional, né? Na verdade, ela deixou de ser sancionada e ela foi promulgada pelo próprio Congresso, né? Então, em face dessa derrubada de veto, dessa rejeição de vetos, ela poderia estar, a partir daquele momento, já implementando inovações na arrecadação. Mas foi criado, inclusive, a DPI, se os senhores recordam, nós tivemos em algum evento, acho que em 2018, salvo engano, trazendo a performance da DPI, que era a Declaração Padronizada do ISSQN, onde a gente ia lá e encapsulava várias informações dentro desse aplicativo, né, dessa funcionalidade, como a alíquota, legislação, data da criação da lei, colocava a cópia da lei lá dentro, e aí depois as próprias empresas que tratavam daquelas atividades, que exerciam aquelas atividades, propunham arrecadação. Então, Porto Velho, na época, nós arrecadamos, num período de 3 meses, algo em torno de 350 mil reais, que nós não sabemos nem qual a origem com relação a quem foi que efetivamente fez aquelas transferências, se aquelas bases de cálculo estavam corretas, se as alíquotas que foram aplicadas estavam corretas, se o montante de receita era aquele mesmo, né? Então, foi feita essa situação na época, em 2018, para contemporizar e atender os regramentos da 157. Mas, enquanto isso, esse próprio aplicativo chamado DPI, que foi construído pelo SERPRO, e segundo a CONSIG, né, aliás, CONCIF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, disse que gastou 100 milhões, né, 100 milhões para a construção daquele módulo, né, aquela funcionalidade de arrecadação. Eles começaram para não desobedecer à norma vigente, eles criaram essa funcionalidade, contrataram o SERPRO fez a elaboração das regras de negócio, a criação do sistema, a funcionalidade do sistema, e aí, enquanto isso, eles estavam trabalhando efetivamente para desconstituir essa arrecadação. Então, eles disseram, olha, vamos construir isso aqui para que a gente possa atender a lei, enquanto isso, nossos advogados, nossas bancas de advogados vão construir a tese para que possa efetivamente ingressar no STF para pedir a suspensão dos efeitos. Razão pela qual, quando chega em 2018, especificamente no dia 23 de março de 2018, o STF, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, concede a medida cautelar, né? E a gente traz até para os senhores aí a decisão final, né, o ponto final, onde diz: concedo a medida cautelar pleiteada de referendo do plenário desta Suprema Corte para suspender a eficácia do artigo 1º da Lei Complementar 157 de 2016, na parte que modificou o artigo 3º, inciso 23, 24 e 25, ou seja, exatamente daqueles que modificaram o aspecto espacial do tributo, e os parágrafos 3º e 4º da mesma lei, que era a questão da retenção na fonte, né? Bem como por arrastamento, ou seja, em decorrência disso, suspendeu o efeito da eficácia de toda a legislação local editada para sua direta complementação. Ou seja, então, além de suspender os efeitos da 157, suspendeu os efeitos de todas as normas locais que haviam sido editadas para atender os regramentos da 157. Né? E aí, o que aconteceu? O porquê que motivou isso? Já tinha até lhes falado para os senhores que participaram daquele evento em 2016 que o grande motivo da concessão da medida cautelar foi exatamente o quê? A grande complexidade que estava instalada, então, em termos de legislação. Ou seja, cada município, com os seus consultores, com suas procuradorias, com seus auditores, tentando criar mecanismos para exigir e implementar obrigações acessórias para garantir a arrecadação. Né? Aí nós pensamos, olha, nós estamos falando com um segmento extremamente organizado e um segmento que ele é uniforme em suas ações dentro do território nacional. Ou seja, o banco que opera em São Paulo opera nos 5.570 municípios, vamos dizer. Então, por que então nós temos 5.570 obrigações acessórias diferentes, datas diferentes, alíquotas diferentes? Imaginem a loucura que seria para esses segmentos, né, que estão aqui elencados nessas atividades.
Então, essa foi uma das motivações que o ministro acolheu o pedido e concedeu a medida cautelar à época, né? A grande complexidade e uma série de outros quesitos que foram elencados. Pois bem, então vem agora, em 2020, ainda com efeito de suspensão da lei 157 pela medida cautelar 5835, lá de 2018, e traz uma série de outras questões buscando o quê? Buscando reparar, né, e atender aquelas dificuldades que tinham sido elencadas lá na medida cautelar concedida na 5835. Ou seja, a intenção do legislador, a intenção das entidades municipalistas, CNM, Abrasf, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios, ABM, e muitas outras entidades que nós temos aí, buscaram trabalhar em conjunto, às vezes com entendimentos diversos, mas tentando o quê? Tentando trazer a roupagem de uma nova lei que trouxesse o atendimento e a melhoria, quando não a solução daquilo que foi provocado para que fosse concedida a medida cautelar. Ou seja, reparando aquilo e dizendo, olha, nós atendemos isso, nós fizemos isso, e agora a gente pode cobrar. Em tese, a ideia seria essa, né? Em tese, a ideia e o objetivo é esse. Então, a Lei 175, ela dispõe sobre o Padrão Nacional de Obrigação Acessória do ISSQN. Então, nós estamos falando aqui de um padrão, ou seja, de uma coisa que seja uniforme de forma nacional com relação ao ISSQN. Diga-se de passagem, esse padrão não é para todas as atividades do ISS, que estão listadas na lista do artigo da Lei Complementar 116, de 2003, mas ela versa especificamente para estas atividades. Se os senhores olharem aqui na 175, vocês lembram que nós tínhamos aqui na anterior, deixa eu ver se eu consigo retornar, na 157 nós tínhamos 10.04, agenciamento, corretagem, intermediação de contrato de arrendamento mercantil, leasing, franquia e fatorização. Então, com a edição da 175, se nós olharmos aqui de forma mais a miúde, nós observamos que não temos mais o 10.04. Então, a 175, ela traz inovações, ela traz modificações, e aí eu fiz a minha adequação da lei lá em 2018, adequando a minha lei local à lei 157. Então, vejam, senhores, que aqui nós temos já uma incoerência, uma alteração, ou seja, uma coisa que preciso reparar na minha lei. Porque hoje, o 10.04 não faz parte mais da mudança do local, do domicílio, do imposto onde era devido, no domicílio sede, passando para o tomador. Ele retornou novamente. Ou seja, o 10.04 continua o imposto sendo devido no local do estabelecimento sede da empresa. Pois bem, ele altera dispositivo da Lei Complementar 116, leia-se assim, prevê regras de transição para a partilha do produto da arrecadação, né, do ISSQN, diga-se de passagem novamente, para estas atividades, e também dá outras providências, né? E esse dá outras providências em termos de legislação, quem trabalha com logística e com norma, sabe que as outras providências, às vezes, elas são até muito maiores, as outras providências, do que está elencado na ementa da norma, né? Então, eis a razão de toda a cautela, de toda a análise, de forma bem a miúde, realmente, para poder verificar os efeitos de uma norma que está sendo implementada. Pois bem, essa Lei 175, nós fizemos uma contextualização aqui, bem pontual, para que a gente chegue depois numa discussão específica do modelo, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, nós temos uma lei, aliás, um modelo que foi instituído em 2017, chamado Modelo Profaz da legislação do ISS. A grande maioria, a grande imensa maioria dos municípios do estado de Rondônia adotaram o modelo Profaz da lei do ISSQN, que foi normatizado em 2017, né? Foi disponibilizado em 2017, e implementaram isso nas suas legislações municipais. Às vezes acolheram isso na íntegra, como lei municipal, aprovada, logicamente, passando todo o processo legislativo dentro das suas câmaras, após as devidas adequações locais,
que a gente sempre deixou isso bem claro, né? Nós estamos trazendo um modelo, os senhores analisem, discutam internamente com seus técnicos, com as suas procuradorias, para verificar se essa norma que está sendo trazida e proposta, recomendada, se realmente atende às peculiaridades locais. Atentem para isso. Isso foi uma regra que foi trazida, né, pelo Profaz desde o primeiro momento que nós falamos sobre legislação. Pois bem, a inovação da 175 dentro da 116 é o que nós chamamos de inovações modificativas, né? Então, nesse efeito da 116, a Lei Complementar 175, ela tem a característica de norma modificativa. Por que isso? Porque ela está trazendo novas redações, novos acréscimos para dentro de uma norma que já existe, que é a Lei 116, como todos os senhores conhecem, é a nossa lei chamada de Norma Geral do ISSQN. Tá certo? Então, aqui nós temos... Então, dentro do artigo 14 da Lei Complementar 175 de 2020, estão traçadas e trazidas as inovações que foram efetivadas dentro da Lei Complementar 116, repito, Norma Geral do ISSQN. Então, nós temos aí o artigo 3º, né, que fala exatamente do quê? Do aspecto espacial, né, do imposto, onde o imposto é devido, dentro da 116. E trouxe aqui o inciso 25, o domicílio do tomador, depois a gente vai falar alguma coisa sobre cada um desses pontos, né? Trouxe também ressalvas, né? Desculpa aqui. Ressalvas com relação à questão do aspecto espacial, da retenção na fonte, né? Do aspecto espacial do imposto, na verdade. E aqui nós observamos que a gente fala aqui sempre nos incisos 23, 24 e 25. Lembre, senhores, que no modelo Profaz, nós só chegamos até o modelo 23, porque na época nós chegamos à conclusão, a equipe chegou à conclusão, que como 2 incisos eram objeto de vetos, né, então não careceriam estarem presentes, né? Então, por isso que às vezes a gente observa que nós temos lá o modelo até o 23, né, e aqui nós temos até o 25. E isso no modelo a gente já traz esse regramento diferenciado. Tá? Então, aqui, a 175 ela começou a traçar exatamente aquilo que estava deixando dúbio e, às vezes, não esclarecido na Lei 157. Então, se carecia, efetivamente, trazer essas informações com relação a quem era o contratante, quem era o tomador, onde o imposto seria devido, o objetivo do parágrafo 5º e desses demais parágrafos aqui que foram elencados, é exatamente esse, né? A questão do plano de saúde, onde é que ele é devido, como é que ele é efetivamente, quem é considerado como tomador do serviço. A gente traz isso aqui só para a gente fazer um parâmetro naquilo que nós queremos chegar posteriormente, tá ok? Nós não vamos ficar discutindo parágrafo a parágrafo para que a gente possa discernir o entendimento. O que importa é destacar aqui que o objetivo da 175, dentro do artigo 3º e desses parágrafos que foram acrescentados, foi exatamente trazer os esclarecimentos necessários que tinham sido levantados e questionados para efeito da concessão da medida cautelar na ADI 5835. Ok? O parágrafo 7º também ele traz a mesma caracterização de norma modificativa, ou seja, que ele está acrescentando dispositivo a 116, coisa que não tinha na 157, coisa que não tem na 116 na redação originária. Então, precisa o quê? Precisa se observar se nós fizemos a incorporação desses dispositivos das nossas normas e se, de repente, esses dispositivos estão conflitando com o que está dito na nossa lei, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer adequação. Precisamos reparar essa diferenciação para deixá-lo consoante, para deixá-lo ipsis literis, se não, mas pelo menos que tenha a mesma semelhança, o mesmo objetivo e a mesma identidade do dispositivo que está elencado na 175. Nós temos aqui, por exemplo, no parágrafo 7º, dizendo que, quando houver dependente de vinculados ao plano de saúde, será considerado apenas o domicílio do titular. Nós tínhamos isso na época? Não, nós não tínhamos isso.
Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu plano de saúde. Eu sou o titular do plano, mas eu tenho 2 filhos que estão em São Paulo estudando, e a lei está me dizendo que o plano de saúde, nos casos em que houver dependente vinculado ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular, no disposto do parágrafo 6º deste artigo, ou seja, do artigo 3º, está dizendo que embora eu tenha 2 filhos estudando em São Paulo, eu não tenho, tá? Isso é só um exemplo. Estudando em São Paulo, e são meus dependentes, o valor do tributo, né, a prestação de serviço com relação àquele plano de saúde, o ISS incidente, não deve ser recolhido lá em São Paulo. E sim aonde? Se o titular está em Porto Velho, tem que ser em Porto Velho. E aí, reforço, isso tinha na lei anterior? Não tinha. Né? Eis uma das razões pelo fato da representação dos planos de saúde terem questionado isso no Supremo. Né? O 8º, né? Nos casos de administração de cartão de crédito e débito, o subítem 1501, anexo a esta lei, prestado diretamente aos portadores do cartão de crédito ou débito, o tomador é o primeiro titular do cartão. Nós temos o que também? Outra situação, sempre vai estar consolidado o ISS-QN incidente sobre quem? Sobre aquele titular do cartão, ou seja, onde estiver vinculado o titular do cartão, independentemente dele estar passando o cartão em São Paulo, Rio, em qualquer lugar, então isso aqui estaria vinculado a esta operação. Tá? E assim sucessivamente, outros pontos, a questão da bandeira, né, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito que tem entre a norma do parágrafo 9º, né, e outros pontos que são trazidos na própria lei. Então, eu só quero dizer para os senhores, nesse ponto, que nessas caracterizações que modificaram o artigo 3º da 116, a Lei Complementar 175, ela tem caracterização de norma modificativa, ou seja, ela inova numa lei que existe. Ok? Dando continuidade aqui, no próprio artigo 14 da 175, que continua trazendo inovações na norma da 116, ou seja, como norma modificativa, porque altera a 116, nós temos ainda o parágrafo 11, né, e o parágrafo 12. E temos ainda uma outra questão, que é o artigo, isso tudo dentro do artigo 3º. E temos ainda, dentro do artigo 6º da Lei Complementar 116, modificado pelo artigo 14 da 175, ainda a questão do local, ou seja, da responsabilidade de quem vai fazer o recolhimento do tributo. Né? Então, a gente vai depois fazer um paralelo com relação a isso, de forma bem esclarecedora, só para a gente deixar bem claro. Nesse ponto aqui, o que eu quero que os senhores entendam e que tenham a compreensão de que aqui o artigo 6º da 116 foi modificado pela 175. Então, esse dispositivo, denominado de inciso 4, inserido no parágrafo 2º do artigo 6º, também tem o quê? Tem uma caracterização de inovação, ele é um acréscimo, e tem uma revogação ainda do parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 6º da 116 tem uma revogação que a gente também vai comentar um pouco depois. Tá ok? Mas nesse primeiro momento é isso. Então, isso aqui é norma modificativa. Norma em que a 175 veio e disse: 116, tu era desse jeito. A partir de agora, tu não vai ser mais desse jeito. Você vai ser desse jeito aqui. Ok? E aí nós temos, depois dessas normas que são consideradas como normas modificativas, dentro da 116, nós temos a 175 com uma caracterização de norma autônoma. O que quer dizer isso? A norma autônoma é aquela norma que ela, por si só, já se rege, não modifica e não carece de outra norma para que possa impor essas necessidades, essas obrigações. Né? Então, nós temos aqui, dentro dessa lei, 175, vários dispositivos que são considerados normas autônomas. Aí, aqui, a gente poderia dizer assim, olha, se é uma norma autônoma, ela é autoaplicável, ela tem vida, ela nasce sozinha, ela vive sozinha, e vamos dizer, entre aspas, ela morre sozinha, porque a lei não morre, né? É revogada.
Então, veja bem, então, precisa eu fazer mudanças? Precisa meu município fazer alterações nisso? Por que precisa? Ou por que não precisa? Né? E aí nós temos que nos socorrer de um outro ponto. A legislação tributária de todos os entes, federal, estadual, municipal, elas têm obrigações que nós chamamos de obrigações principal, pagar o tributo, recolher o tributo, e obrigações acessórias. E nesse contexto, essa norma, embora sendo autônoma, a 175, ela traz inovações no meu condão, no meu rol de obrigações acessórias do meu município. Né? Então, aí eu vou ter o quê? Aí volto a dizer, para estas atividades 422, 423, 509, 1501 e 1509, o quê? Obrigações acessórias que vão destoar das minhas obrigações acessórias de todo prestador de serviço. E aí eu preciso, efetivamente, trazer o quê? Se eu tenho um rol de obrigações de todos os contribuintes, e agora a minha lei vai sofrer uma interferência externa de uma norma autônoma denominada 175, que vai dizer que eu preciso tratar de forma diferente contribuintes, nada mais justo, nada mais certo do que eu fazer a minha adequação a essas normas. Se eu tinha uma obrigação de ter um documento de arrecadação listado na minha lei, digo, olha, todo contribuinte tem que emitir nota. E agora vem a lei e diz, olha, essas atividades não precisam de nota. Essas atividades aqui, eu não preciso emitir um documento de arrecadação municipal. Ele pode pagar via transferência eletrônica bancária, via TED. E aí? Eu posso recepcionar isso dentro da minha lei, da minha atividade quanto à administração tributária de forma isolada? Eu posso fazer isso sem que a minha lei permita? Eu não estaria infringindo o princípio da legalidade local com relação à administração tributária desse tributo, vez que as competências para instituir essas obrigações, elas são locais, vez que o tributo é local? É para a gente pensar, né? Nós temos ainda, dentro dessas imposições aos municípios como norma autônoma, o artigo 4º falando sobre a obrigação de fazer, né? E nós temos ainda umas partes desse próprio dispositivo do artigo 4º que diz que eu tenho que deixar de fazer algumas coisas, né? E eu tenho ainda um artigo 8º da 175 que diz o seguinte, que para essas atividades eu não posso fazer retenção na fonte, eu não posso atribuir a terceiro a cobrança do tributo, né? E aí, como é que fica, né? Nós temos ainda o artigo 9º, o artigo 10, o 11 e o 13, que tratam como norma autônomas questões que não são necessárias à manifestação do município, né? Por quê? Porque aqui nós temos questões que são afora da gestão do município. É a criação do comitê gestor. Qual a gerência, qual a governabilidade que o município vai ter com relação à gestão do comitê gestor de obrigações acessórias? A composição, quem vai indicar, de onde vêm os grupos de trabalho que serão colocados, né? Então, só reforçando, isso voltado sempre para essas atividades desses subitens, né? Então, o Comitê Gestor de Obrigações Acessórias, chamado de CEGOA, né? A relação ao ISS, ele vai atuar especificamente em relação aos subitens 422, 423, 509, 1501 e 1509. Afora isso, ele não teria competência para mexer em absolutamente nada. Ok? E aí nós temos ainda problemas, né? Como não poderia ser diferente, toda norma que é editada, por mais busca de perfeição que exista, sempre tem alguma coisa que deixa aí a desejar, né? A 175 ela tem um problema, vamos dizer, um problema anacrônico, um conflito intranorma. Por que isso? Veja bem, enquanto o artigo 8º da 175
diz que é vedada a atribuição à terceira pessoa da responsabilidade pelo crédito tributário relativo aos serviços referidos no artigo 1º desta lei, ou seja, da 175, aquelas atividades que nós já estamos aí memorizando, né? 4.2, 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Então, para essas atividades, o município estaria vedado de atribuir responsabilidade a terceiro. Permanecendo, e firma mais, né? Permanecendo a responsabilidade exclusiva do contribuinte. Então, ele fecha todas as arestas, fecha todas as brechas legais possíveis para que possa efetivamente dizer, olha, a única pessoa que você pode exigir é do prestador de serviço. E aí vem o parágrafo, aliás, o inciso 4º, né? Inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 6º da 116, modificado pela própria 175, que diz que as pessoas referidas no incisos 2 e 3 do parágrafo 9º do artigo 3º desta lei complementar 116, é responsável pelo imposto devido, está lá no parágrafo 2º, né? Imposto devido pelas pessoas que se referem ao inciso 1 do mesmo parágrafo em decorrência dos serviços prestados no subitem 1501 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Por si só, a gente observa que tem um bate-frente, né, do caput do artigo 8º com o inciso 4 da 116. Né? Estou dizendo que não pode, depois eu abro uma exceção na 116, que não é a 175, e digo que as atividades relativas a esses dispositivos descritos no parágrafo 9º podem ser objeto de retenção, né, relativa ao imposto devido pelas bandeiras, né, pelas bandeiras relativas às operações com cartão de crédito. Então, é só para a gente trazer a lume, para os senhores terem conhecimento, nessa contextualização, que a própria lei ela tem um conflito interno. E aí, como vamos resolver isso, né? Precisamos colocar isso na nossa lei? Penso e acho óbvio que sim. Por quê? Eu preciso colocar na minha norma local que, embora tenha essas vedações com relação a demais atividades do parágrafo 1º, do artigo 1º da 175, ou seja, todas aquelas atividades, para esta atividade 1501, eu posso atribuir a responsabilidade para outros relativos ao serviço prestado pela bandeira, especificamente para esses dois incisos, né? O inciso 2 e 3. Não sei se meu computador travou. Todos conseguem me ouvir, Nicandro? Aqui estamos ouvindo e vendo. Sim, estamos te ouvindo. Vendo e ouvindo, perfeitamente. Vendo e ouvindo, tranquilo. Também aqui também, vendo e ouvindo. Beleza, então. Então, voltei aqui, né? Acho que tinha dado uma travadinha aqui, mas vamos tocar. E aí, essa lei ainda, senhores, tem uma questão de fase transitória, né? Olha, a fase transitória eu preciso colocar na minha lei local, se está dita na própria lei federal que ela teria uma vigência com relação a determinados pontos, que elas têm uma certa transitoriedade, vamos dizer assim. Nas discussões que nós tivemos junto à Brasf, com vários técnicos das 27 capitais, certamente, inclusive o DF, né, junto, nós chegamos à conclusão que essa parte que trata da fase transitória, ela não necessitaria especificamente trazer dentro da lei local, né? Por quê? Porque são imposições da própria norma federal e ela tem começo, meio e fim. Tá? Mas não é por demais a gente observar que o parágrafo 2º do artigo 15,
em que fala da questão de que, se não houver convênio, que se não houver a questão da junção e da disponibilidade das atividades relativas ao comitê gestor das obrigações acessórias estarem disponível um sistema para que sejam encapsuladas as informações, que para que o meu município, como ele for tomador de serviço, ele possa transferir parcela do produto da arrecadação para o local da sede, isso na fase transitória, eu possa fazer essa atribuição junto à instituição financeira. É bem interessante destacar que o parágrafo 2º diz: o município poderá, né? O município poderá. Então, esse poderá, o entendimento que nós abstraímos dessas discussões é que esse parágrafo 2º, com essa atribuição do município poder, entre aspas, vamos dizer assim, se conveniar, tratar dessa questão com uma instituição financeira para que ela possa fazer a retenção na fonte da parcela que for do local onde o contribuinte efetivamente está sediado, para que seja transferido, eu preciso ter isso normatizado dentro da minha lei, tá? Porque ela está num cunho de poderá, ou seja, é possível que se faça. E para que qualquer ação do gestor público, todos nós aqui sabemos disso, qualquer atitude do gestor público ele tem que estar aqui respaldada por lei, né? E esse respaldo não pode ser em abstrato, ou seja, poderá. Então, o município tem que dizer, no caso em que não houver isso e tal, o município de Porto Velho poderá fazer um convênio, né, para efetivamente fazer essa atribuição dessa divisão dessa arrecadação com relação quando ele estiver naquele polo atuado como tomador de serviço, né, como local onde um serviço foi tomado. Mas nós vamos, isso dentro do modelo, nós traçamos todos esses elementos, né? Nós colocamos par e passo, ponto a ponto, todos esses elementos que a gente entendeu que eram necessários para que a gente possa trazer essa questão. Pois bem, feito essas divagações aí com relação a vários pontos, né? Por que a gente voltou aqui na 5835, né? Nessa medida cautelar, essa famigerada medida cautelar, né? Porque nós temos a dependência do julgamento, né? Senhores, observem que, quando foi agora no dia 10 de novembro, 10 de novembro, foi 10 de novembro, 10 de outubro, 10 de outubro, a CONCIF, a CNSEG, ou seja, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras e a Confederação Nacional das Seguradoras, que engloba aí planos de saúde, etc. Então, eles ingressaram com uma petição, ou seja, eles peticionaram junto ao Supremo, em resumo, em suma, né, com esses pontos aqui. Vou fazer a questão de ler aqui só para ficar gravado aqui, tá? Memorizado. Abre aspas, CONCIF consegue, né, e CNSEG, o seu advogado nos autos da ADI, em referência, vem respeitosamente, essa ADI é 5835, né, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar que a edição da Lei Complementar 175/2020 esclarecer a persistência das razões que justificaram a concessão da medida cautelar, bem como objeto da presente ação. E depois finaliza o pedido dizendo, diante do exposto, as autoras pugnam pelo reconhecimento da perda parcial do objeto da ação com relação ao subitem 10.04, agenciamento e arrendamento, né? Pelo regular julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade e manutenção da liminar já concedida com relação aos demais serviços disciplinados pela 157 de 2016, quais seja 4.02, 4.23, 509, 1501, 1509, ou seja, de tudo que ainda resta, né? Então, reconheceram que perdeu o objeto por aquilo que a lei tirou da mudança do aspecto espacial, mas pleiteiam que continue sendo discutido com relação aos outros itens que sobreviveram, vamos dizer assim, né? Até o julgamento definitivo de mérito da ação, dado que permanece efetivamente comprovado nos autos a impossibilidade de recolhimento do tributo, considerando a inexistência da instituição, criação, funcionamento, tanto do comitê gestor quanto do Sistema Único de Recolhimento do imposto previsto na 175/2020, sem o que
persiste a ineficácia da Lei 157 de 2016. Por que eu trago isso aqui para os senhores? De tudo que foi falado, de tudo que foi dito, de tudo que foi pensado, de tudo que foi planejado e que foi discutido, né? O que precisa também, isso é inverossímil, isso não pode se arredar o pé, é da necessidade do Supremo Tribunal Federal, né, fazer a conclusão do julgamento dessa DI 5835. Né? Sem o quê, como eles bem deixam claro aqui, e aí a gente fala assim, olha, mas vamos lá, o Supremo se julgar hoje sem o Sistema Único, sem a instituição do Comitê Gestor, certamente o que é que o Supremo vai decidir? Pela manutenção da medida cautelar ou perda da ação pelos entes que estão sendo como partes pleiteados para que possam efetivamente ter essa arrecadação. Ou seja, precisamos o quanto antes implementar o comitê gestor, precisamos o quanto antes criar as alternativas de recolhimento do imposto de forma centralizada nos moldes que a Lei 175 determina, para que possa isso trazer eficácia da 157 de 2016 e trazer ao lume também o atendimento dos pressupostos que ensejaram a concessão dessa medida cautelar. E agora, né? O que eu faço com a minha lei municipal? E a gente, de tudo isso que nós falamos, de tudo isso que nós dissemos, entendemos que pela prudência, em observância aos princípios aplicáveis à administração pública, promover as modificações em medida necessária, né? Inclusive em face do previsto ali no nosso artigo 30, né, inciso 2 e 3 da Constituição Federal, que dentre os quais fala que nós precisamos suplementar a legislação federal naquilo que for necessário. E precisamos também, de bom tom, exercer a nossa competência tributária, ou seja, arrecadar e exigir os tributos que são de competência do município. Isso está lá na Constituição Federal, artigo 30, inciso 2, inciso 3 da CF de 88, né? Então, isso não dá para arredar o pé, né? E aí a gente traz assim, mais outro detalhe, uma outra questão, que às vezes a gente traz isso para esclarecimento, não pense isso como, vamos dizer assim, que nós estejamos aqui pulando de faca nos dentes, né? Para dizer, olha, você tem que fazer isso, porque isso é improbidade. Mas, assim, a gente tem que atentar para todos os detalhamentos. Porque para o gestor público não resta outra alternativa, para que tenha legitimidade dos seus atos, observar todos os princípios, né, da administração pública e observar toda a legislação pertinente àquela matéria que está sendo levada a termo. Então, o artigo 10, inciso 10, da Lei 8429 de 92, conhecida como LIA, né, Lei da Improbidade Administrativa, ela traz um dispositivo que a gente trouxe aqui assim só para efeito de ilustração, né? O artigo 10 diz: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa. Ou seja, contextualizou tudo. Que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, abaratamento, dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou seja, entidades públicas, notadamente, inciso 10, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Então, essa primeira parte, a gente pensa que nós, como gestores, né, nós, como agentes públicos, vamos dizer assim, a gente tem que se acautelar de todas as possibilidades existentes, né? Para que a gente não possa, de repente, em determinado momento, eu me aposentei, já estou na praia lá no Nordeste, ou lá na Europa, não sei onde, e alguém lá no Sul, né, no frio lá do Sul, né, Margarete? E aí, de repente, a Margarete, porque eu achei que ela era do Sul, mas eu lembrei que ela era de São Paulo, né, Margarete? Mora em São Paulo, é pessoal de São Paulo. Mas assim, aí a pessoa ser 5 anos, às vezes, depois que deixou o cargo, está sendo instado, está sendo chamado para se justificar de coisas que, eventualmente, ele poderia ter se acautelado, poderia ter sido razoável, ter sido prudente, no sentido de se
manter, de se preservar com relação a uma possível responsabilização, que ninguém quer que isso aconteça com ninguém, né? Há outro ponto que nós temos também, é preciso obedecer aos princípios da anterioridade nonagesimal? Ora, tem gente que diz que nem é preciso ter a lei, né? Tem gente que fala que nem é preciso da lei. E aí a gente está trazendo aqui, é preciso obedecer aos princípios da anterioridade nonagesimal. É importante destacar, né, que quando foi editada a 157, em 2016, houveram mudanças significativas com relação, principalmente, ao aspecto espacial do imposto. E outras inovações que houveram, né? Então, esses municípios que, porventura, a gente ficou sabendo, não sei se um ou outro, mas que há municípios, não saberia precisar exatamente, que há municípios, não só aqui dentro do estado de Rondônia, mas a nível de Brasil, que sequer atualizaram as suas leis com relação a 157, né? Então, para esses aí, incondicionalmente, deve fazer isso imediatamente, até porque está destoando não só da 175, mas também da 157, né? E para esses casos da 157, tem a questão também da instituição para algumas atividades, aumento de tributo, mas, assim, a gente tem que se acautelar com relação, pelo menos isso em tese, né? Em tese tem aumento de tributo, e observa-se que, embora se fale apenas em a questão da mudança do aspecto espacial, tem algumas questões que não são tão claras com relação a isso e podem ser objeto de questionamentos tanto por contribuintes. E aí eu deixo bem clara outra situação que eu já lhes falei antes, que nós estamos lidando nessas atividades da 175 e da 157 com segmentos extremamente organizados, né? Então, se de repente chegasse à conclusão que em determinado município, em determinado local, dependendo do volume, lógico, dessas operações, não tiver consoante aos regramentos que estão previstos nas normas atuais, seguramente eles vão questionar isso judicialmente, né? E aí a gente vai voltar novamente a discutir uma série de questões que poderiam estar resolvidas, né? E aí, voltando ainda nessa questão da prudência, é importante destacar que precisamos deixar a legislação tributária, né, da forma mais aplicável possível, mais consoante as normas que estão vigentes possível. E mais ainda, porque nós temos aí em 2021 situações de inovações que às vezes são transitórias, às vezes são permanentes, mas que elas passam a vigorar efetivamente já a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Inclusive com essa possibilidade aí, oxalá Deus queira, né, que a gente efetivamente tenha o recebimento dessas arrecadações. Como lhes falei, depende ainda dessa apreciação, vai precisar dessa apreciação, precisa instituir um comitê gestor, precisa instituir o mecanismo eletrônico de recolhimento, né, o sistema, e a gente precisa também tratar de diversas obrigações acessórias que estão diferentes, certamente, da nossa lei atualmente vigente, que precisam ser instituídas para que possam ser adotadas, né? Até porque a gente tem que atentar aí para o princípio da legalidade, né? Posso deixar para alterar em 2021? Isso é uma pergunta, né? Na administração pública, o posso sempre deverá ser conjugado com o devo, respaldado em lei, né? A prudência impõe fazer tudo ao seu tempo, inclusive se antever a eventuais eventos e fatos futuros que possam ser benéficos, neste particular, às finanças do município. Então, se eu tenho a possibilidade de inovar, se eu tenho a oportunidade de inovar e prever fatos que eventualmente poderão ocorrer ou deverão ocorrer já no ano de 2021, por que eu vou ficar esperando para fazer isso em 2021? E se essa decisão do Supremo ela acontecer no dia, sei lá, 21 de janeiro, e a minha lei não tiver sido editada? Se o SEGOA e se o sistema estiverem prontos já nessa data, eu vou sair fazendo loucuras para correr, para tentar fazer uma coisa, aí de repente a empresa vai lá, o segmento diz, olha, a lei do município de, sei lá,
município de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, né? Se esse município tem um volume alto de operações financeiras, eles seriam questionáveis, certamente. Então, me parece assim, razoável, né, que a gente atente bastante para isso, porque os efeitos da modificação do aspecto espacial do tributo, para que ele possa chegar a termo, para que ele possa efetivamente trazer arrecadação para o município, embora a gente não saiba quando isso vai acontecer, mas se isso acontecer no momento em que eu não esteja preparado, né, eu posso estar ocasionando tanto contratempos como prejuízo financeiro para o município. E é isso que a gente tem que se acautelar e se precaver no sentido de não deixar ocorrer, né? E aí fica aquela pergunta, né? Vale eu arriscar para deixar de fazer agora, para fazer só no ano que vem? A gente entende que não. Acho que a gente tem que, se for possível e for impossível, a gente tem que tentar fazer, ainda assim. Tá ok? Ainda fica a seguinte questão, né, Ari? E aí a Será que gente pode ser... finaliza essa breve apresentação. Eu não sei se todos conseguiram me ouvir, captar aí a mensagem, né, como dizia o Chico Anísio, né, Francisco Pinto? Ari, Mas a ideia nossa era trazer esses apontamentos iniciais, né, essas falas iniciais. E uma outra questão também, eu não sei se deve ter várias perguntas, né? Eu estou vendo aqui no chat aqui 19 textos, né? Pode falar, Marco, por favor. Ari, só para complementar o que você acabou de expor Agora aí para a deixa eu colocar o gente... som aqui que eu não estou conseguindo ouvir, senhores. Por favor, Marco. Só para complementar o que você acabou de expor para a gente aí, e deixar mais uma questão no ar aí, será que isso também não pode ser encarado com uma eventual renúncia de receita também, né? Então, vale a pena se acautelar, tomar as medidas necessárias agora, para que eventualmente não possa haver uma responsabilização por conta disso. É verdade. Eu não Regis que vai ler as perguntas, alguma coisa assim, ou a gente vai lendo e vai respondendo mesmo aqui? Sim, eu posso ler, só que até agora eu não vi nenhuma pergunta. Vocês podem pôr aí as perguntas no chat, Eu não sei e o que aí a gente vai aqui debatendo aqui com o Ari. Tem eu fico algum? preocupado quando a gente está na sala de aula, a gente fala durante 40 minutos, né, e a gente pergunta, tem alguma pergunta aí? Ninguém. Quando não tem pergunta, às vezes é porque não entendeu nada, né, e às vezes é porque entendeu tudo, e eu não quero ter o convencimento de que está todo mundo convencido do que eu falei. Não havendo perguntas, Mark, uma coisa importante que Tem uma nova mensagem aqui. a Franciele Tem colocou alguma previsão? Tem alguma previsão ou já está sendo discutida a instituição do comitê? Querem bem, saber sobre o comitê. perfeito. A última reunião que nós tivemos junto com a Brasf e a Frente Nacional de Prefeitos, a composição do comitê, como está descrito lá na lei, nós vamos ter 2 representantes por região, né? Sendo um de capital e um de município não capital e um suplente, né? Então, nós temos 5 regiões, é isso, né? 5 regiões no Brasil. Então, nós temos aí 10 representantes, né? Então, 10 representantes titulares e 10 suplentes. Então, nós temos aí pela região norte, vamos ter um representante da região norte, possivelmente deve ser Belém ou Manaus, que tá à frente aí para fazer isso. E assim vai ter um representante de capitais e um de não capitais, né? De não capitais eu não tenho ideia, eu imagino certamente será a CNM que vai indicar, e de capital será a Frente Nacional de Prefeitos, né? E Franciele, a última conversa que nós tivemos é que eles estão estudando, discutindo ainda a
questão de como implantar isso, né? E esse momento aí que nós estamos aí seria muito fácil se não tivéssemos nesse evento pandêmico, vamos dizer assim, né? Reunir em Brasília e fazer essa questão toda, fazer essa composição, fazer essa distribuição de trabalho. E aí essa questão de fazer tudo isso online, isso está ocasionando um certo atraso nessas discussões. E mais ainda, depois que começaram as discussões da reforma tributária e as pessoas que estavam envolvidas na mesma situação passaram a lidar com a reforma tributária e ficou um pouco assim, vamos dizer, praticamente sem discutir isso. Mas a ideia, Franciele e demais colegas, é de que esse comitê ele seja implantado inicialmente até o dia 10 de janeiro, né? Então, até o dia 10 de janeiro estaria implantado o comitê gestor já com os regramentos já previstos e as pessoas que já estão, entre aspas, discutindo para participarem do comitê já estão discutindo também as eventuais normas e resoluções necessárias para a edição. Tá? Franciele, há mais alguma, Reginilde? A Franciele, eu estou falando aqui sem microfone, desculpa, Ari. A Franciele ainda pergunta, né? Será esse comitê que irá consolidar as obrigações e o formato dos possíveis convênios? A preocupação com ela é aquele convênio com o banco que os municípios, para fazer o repasse, né? Do município que vai ser agora, né, o receptor, como tem aquela partilha, né, até 2022, né, e o município ele tem que fazer esse repasse para o outro município, como é que vai ser esse convênio, se o comitê gestor vai moldar algum formato? Sim, a ideia é... Hoje a gente tem, dentro do Simples Nacional, assim, o paralelo que a gente tem que fazer com relação a esse CGGOA é mais ou menos nos moldes do CGSN, né? Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, até assim, o formato é mais ou menos a mesma situação, a composição, evidentemente, que é diferente, mas a ideia é o quê? Que esse comitê ele consolide todas as informações relativas às obrigações acessórias, consolide resoluções com relação a prazo de pagamento, datas de pagamento, e também implemente a questão do layout do sistema, né? O layout do sistema é essencial para que possa, assim, eu até, sem sombra de dúvida, uma coisa que eu particularmente penso que vai ter que acontecer é a questão, efetivamente, de se ter o sistema. Esse sistema ele está praticamente pronto. Ele precisa de algumas adequações dentro do DPI, junto ao CERP, para que possa jogar esse sistema no ar. Soltar esse sistema no ar para que ele efetivamente possa ser encapsulado as informações de todos os municípios e depois feita a partilha dentro do próprio sistema, nos moldes que era feito no DPI, perde o sentido de a gente ter a necessidade de ter os convênios com relação às instituições bancárias. Por quê? Porque dentro dessas obrigações acessórias será o quê? A obrigatoriedade de você encapsular essas informações dentro do aplicativo próprio, do sistema próprio. Mas, assim, de antemão, todas essas consolidações, essas obrigações que serão obrigadas a estarem formatadas para estas atividades, né, estarão sendo objeto de discussão dentro do comitê. Seguramente eles vão tratar disso também. Ainda tem aqui o Ari, né, o José Silva, ele, dada a urgência, as entidades municipalistas já confeccionaram alguma minuta das alterações necessárias? O Profaz, sim, né? O Profaz, ele vai... Já até entreguei, né, Margarete? Já até mandei para a Margarete, já mandaram, acho que vários colegas já mandaram também. O que nós fizemos? Nós pegamos o grupo do Profaz, diante dessas várias reuniões que nós tivemos fora e da leitura mesmo do estudo da matéria que foi feito, nós elaboramos vamos dizer assim, um anteprojeto, um modelo de anteprojeto que modifica o modelo Profaz, né? Então, aqueles municípios que efetivamente adotaram ipsis literis o modelo Profaz, esse anteprojeto que nós encaminhamos inclusive com a mensagem, né, a justificação do porquê que vai ser modificado.
Então, isso aí já está... Só basta o município recepcionar, fazer um batimento, lógico, né? Não vamos fazer que nem um certo município fez uma época, que trouxe uma legislação de São Paulo e falava na Praia de Santos, né? Então, vamos fazer uma leitura geral para verificar realmente se tem sentido, se tem correlação com o atuante da sociedade, das peculiaridades locais. Mas, assim, nesse contexto, o Profaz ele atuou nesse sentido. Nós temos um modelo, então, esse modelo que nós fornecemos, que nós disponibilizamos, ele está atuante com esse anteprojeto que nós estamos disponibilizando também. Ok? Já foi, inclusive, enviado para, acho que, não sei se para todos os municípios. Já. Todos. Eu acredito que para todos já foram enviados. É o seu Almiro, por favor, seu Almiro. Seu Almiro, boa tarde, seu Almiro. Não, só para registrar, nós recebemos, boa tarde para todos. Só para registrar que nós recebemos, já trabalhamos ele hoje pela manhã, com a equipe lá, e está pronto para amanhã ir para a Câmara. E quero aproveitar a oportunidade de agradecer a equipe toda do Profaz, dessa ajuda, e parabenizar você, Ari, pela brilhante palestra e esclarecedora. A gente realmente ainda tem que estudar muito isso aí, mas foi bastante esclarecedora. Muito obrigado a todo o pessoal da Profaz. Obrigado, senhor Almiro. Nosso coordenador que agradece, né, coordenador? Pela participação, né? O Almiro Já tem mais perguntas. Só para registrar, o Almiro eu acho que é a pessoa que mais participa do evento do Profaz, né? Sim. Desde o início, o senhor Almiro participa com a gente, tem colaborado muito nas discussões, tem aprimorado até, né, nos nossos modelos. Exatamente. Nosso agradecimento a ele, né, e a todos. A participação dele não é só receptiva, né? A participação dele é efetiva mesmo, porque se ele observar que tem alguma coisa que está destoante, ele diz, olha, isso aqui pode ser melhorado aqui. E é isso que a gente está trabalhando mesmo, a gente quer isso, né? A gente não quer entregar a fórmula pronta, não. Nós queremos que todos participem mesmo e melhorem o projeto. Aliás, com permissão do orador aí, boa tarde a todos, com permissão do nosso orador de hoje, nosso palestrante Ari. Oi. Boa tarde a todos e boa tarde, seu Almiro, também. Eu nem gostaria de dar o meu boa tarde aqui a todos e a ele também. Parabéns a Ari pela boa palestra, realmente foi muito esclarecedora. A gente da equipe também, quanto a esse assunto, estamos aprendendo muito também, aí com a Ari, com o Regis, com a Mil. Obrigado. Nós estamos aprendendo junto, felizmente, né? Mas continuando aqui, o Marco quer falar. O Marco quer falar. Ativa até o som, Marco. Ari, só para deixar registrado, nós encaminhamos a minuta, essa minuta aí que foi perguntada agora para a Franciele, nós encaminhamos ela tanto pelos grupos, como nós encaminhamos também ela formalmente, mediante o ofício circular número 5, Profaz, tá, que foi encaminhado na sexta-feira à tarde para todos os municípios, tá bom? Ótimo. Então, assim, quem puder cobrar lá do... Encaminhamos também para as câmaras de vereadores também. Tá? Para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. O Fabrício ele fala que eles já fizeram as alterações com o modelo Profaz, inclusive, né? A recepção da 175. Agora ele pergunta, né, se terá que passar pelas 2 sessões de votação extraordinária, se for o caso. Ari está aí? Está sem som, Ari. Sem som. Tem som. Essa é a mensagem mais ouvida aqui. Você está sem som. Se efetivamente a norma dele se tratar de uma lei complementar, né? Eu tenho que verificar como é que é o regimento da Câmara, né? Eu geralmente, como se trata de lei complementar, são 2 votações, né? Primeira e segunda, né? Aí tem que discutir. Às vezes a gente observa que a Câmara, seu Almiro que já foi parlamentar, né, seu Almiro? Foi não, né? Às vezes eles apreciam, votam e aí encerram a sessão e abrem em seguida e aprovam em segunda votação. Então, isso é muito comum, né? Tem uma pergunta aqui de um colega, eu não sei exatamente quem foi,
Glauber, né? Em relação a essa parte transitória aduzida na 175 e introduzida no modelo Profaz, tem que estar dentro da lei do SSQN ou apenas na lei que altera a lei do SSQN? Eu entendo que a fase transitória, Glauber, aquilo que a gente não modificou no modelo Profaz, ele vai estar nesta lei como uma norma autônoma, tá? Vai estar como uma norma autônoma dentro dessa lei, mas não dentro da lei do ISS. Ok? Mais ou menos nos mesmos moldes da 175. A 175, o que ela fez? Ela promoveu modificações na 116 e colocou questões transitórias sem interferir na norma da Lei Geral do ISS. Então, o modelo Profaz ele vai ter, naquele modelo do ISS de 2017, modificações pontuais dentro dele, e essa lei que está sendo aprovada aí, ela vai ter efeitos da transitoriedade daquilo que não modifica no modelo Profaz. Não sei se eu consegui fazer entender. Uma outra pergunta aqui do Rubens Ferreira Boaventura. Aquele cadastro no DPI Serpro está válido ou precisa de atualização? A conta que foi aberta à época pode permanecer a mesma? Olha, aquele cadastro no DPI Serpro, aquele DPI Serpro, ele não vai ser mais chamado de DPI Serpro, ele vai ter algumas inovações e algumas implementações, e certamente nós precisaremos fazer uma atualização cadastral. Assim que eles disponibilizarem, que isso estiver pronto, penso que isso só vai estar pronto lá em meados de janeiro, né? Após a instituição do comitê gestor, é que ele vai estar funcionando efetivamente, né? E penso que a conta que foi aberta, nós abrimos uma conta específica para receber esse dinheiro, ela continua válida, é a mesma conta do município, se não houver mudança, está tranquilo com relação a isso. Agora é aguardar a disponibilização do sistema mesmo. E aí vai depender do comitê gestor, né, Ari? Exatamente. Questões, tudo vai depender da criação desse comitê aí para poder estar regulando a questão de layout e as formas de recolhimento. É possível, no momento que o José Silva pergunta aqui, se possível, comentar os impactos da mudança para as finanças dos pequenos municípios? Há como prever isso? Olha, seguramente nós vamos ter modificações, né? Hoje existem estudos da Federação Brasileira de Bancos que dinheiro não circula mais, praticamente, né? Ou seja, praticamente ele fala em torno de 80% a 92% de todo dinheiro que transita é dinheiro virtual, né? Então, hoje, papel, pouca gente vai sacar dinheiro em banco, a não ser quando for para pagar contas eventuais, mas assim, o grosso das movimentações hoje são efetivadas em meio eletrônico, ou seja, utilização de cartões, né? Hoje, até o vendedor até eu estou falando assim, não em tom pejorativo, né? Mas até o vendedor de Rondocap, vendedor de salgadinho na rua, tem uma máquina de cartão de crédito, né? Então, assim, a ideia quando se fala na desconcentração e nessa pulverização de arrecadação é exatamente isso, é trazer o imposto para o local onde efetivamente o serviço é prestado. Então, seguramente vamos ter impacto, sim. À época, nós fizemos um levantamento para Porto Velho, né? Porto Velho tem 528, 529 mil habitantes, né? Então, Porto Velho, nós fizemos um levantamento, nós teríamos uma arrecadação só de cartão de crédito mensal de em torno de 1.200.000, né? Isso à época, né? Então, isso dá uma arrecadação muito significativa. Agora, vamos dizer, para um município que tem uma população de 100 mil habitantes, e desses 100 mil habitantes tenhamos uma quantidade razoável de empresas, a gente não poderia precisar exatamente quanto isso representa de arrecadação. Mas, seguramente, é um valor muito significativo mesmo, né? Imaginem toda e qualquer operação que é feita em cartão de crédito, você ter, de cada R$100, você ter R$5 de comissão, e desses R$5 de comissão, você ter o ISS, né? Então, é um valor razoável. E não para por aí, nós temos plano de saúde, nós temos consórcios, leasing. Imagine um município que tem muita atividade agrícola. Quantas máquinas não são compradas aí através do leasing, né?
Então, é assim uma coisa que deve mudar o panorama da arrecadação dos municípios, principalmente dos municípios em que tem a vocação voltada para a agricultura, certamente também terá uma implementação muito boa em arrecadação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Rubens pergunta sobre a implementação das competências entre o DPI CERP e o cartão cidade. A gente precisa, Rubens, sentar a partir do momento que tiver efetivamente concluída a questão do DPI, a gente verificar como é que funciona a dinâmica disso sistemicamente para poder verificar que implementação essas informações podem fazer com cruzamento, algum tipo de malha com cartão cidade aí que a Cefim desenvolveu, né, e está desenvolvendo. Inclusive, conversando com o Gilberto, né? Gilberto da Cefim, o Gilberto falou que eles estão trabalhando agora já no web service para tentar visualizar a possibilidade de trazer essas informações agora numa plataforma mais automatizada, vamos dizer assim, sem precisar ficar baixando arquivo, cruzando, não. Colocar isso tudo no web service, que aí o município que tiver uma tecnologia mínima possa aí baixar e fazer esses cruzamentos de informações já de forma automática, né? E isso vai ajudar bastante, certamente. Então, penso, Rubens, que no momento oportuno esse cruzamento e essa criação de malha entre DPI e CERPRO vai acontecer, sim. O Sidney, recebemos a minuta, bem como a justificativa, porém não será possível fazer as alterações nesse ano, pois a Câmara entrará em recesso a partir de amanhã. E já avisaram que não farão sessões extraordinárias. Infelizmente, né? Só resta nos dizer infelizmente, né? Ok? Então, acho que alguém mais... Margarete, eu vi a Margarete aqui. A Margarete gostaria de fazer alguma pergunta, Margarete? Margarete, pode abrir o microfone. Quem quiser pode abrir aí para tiver alguma coisa para falar, para perguntar. As minhas perguntas saíram no nome do Rubens. Gente, só para aproveitar aqui o momento, então, que foi colocado aí foi o Rubens que colocou, né, a questão de que a Câmara não fará sessões extraordinárias para aprovar a lei. Caso exista alguma situação dessa natureza e que precise, digamos assim, de uma argumentação junto à Câmara, nos comunique para que a gente possa falar com o conselheiro Benedito, ele possa fazer essa ponte aí, digamos assim, essa negociação com a Câmara para que isso possa ocorrer, porque isso é muito importante, gente. E a responsabilidade do Executivo é mandar para a Câmara, né? E pelo menos isso tem que fazer, né? Eu acho que se o Executivo encaminhar para a Câmara, conversar e ver isso, vai ser aprovado, sim. Exatamente. Acho que se o Executivo mandar, eu acho que há um caminho, pelo menos já existe, digamos assim, meia ponte já para a gente poder construir o outro lado da ponte. Então, a gente... Ok, né? Então, obrigada, Ari. Mas tem que ocorrer bem rápido, né? Porque a gente já está hoje é dia 14 já hoje, né? E aí é interessante a fala do seu Almiro, porque eu lembro que nós já tivemos alguma situação parecida, e a responsabilidade do gestor público, ela tem um limite. Então, fez o projeto, mandou a mensagem, está na Câmara, ele se exclui desse rol de responsabilidade, porque aí já é uma demanda já que está fora do seu poder, é um outro poder, né? Mas, assim, é importante, o senhor me deixou bem claro isso, agradeço aí a interferência, como sempre, né, senhor? É nesse sentido, o gestor faz a parte dele. Se daí não anda, aí já é outra história. Ok? Ok, obrigada, Ari. Foi excelente. Acredito que a gente já está encerrando, né? Já falta aí, já são 16h45. Tem a agradecer, né, a tua palestra aí, sempre esclarecedora, sempre o Ari aí pondo. Eu acho agora a palavra do Mark, né, para dar os finais. Vamos escutar um pouco o Mark. Obrigado, Regi. Bom, gente, eu só tenho mais uma vez a agradecer a presença de todos, né? Agradecer aí
a maestria com que foi conduzido aí o evento pelo Nicandro aí como mediador e pelo Ari como expositor, né? A Regi, que deu todo o apoio aí ao Ari nos trabalhos aí junto com o Ari, a toda a equipe Profaz, né, que se dedicou, se debruçou sobre o assunto para que nós pudéssemos estar aqui hoje vivenciando esse momento aqui importante para a gente, né? No mais, a gente se coloca à disposição, e que Profaz está à disposição aí dos municípios para eventuais dúvidas que possam surgir aí até o encaminhamento aí do projeto de lei para as câmaras, tá? Que a gente possa aí de fato fazer que isso ocorra, tá? E que se houver situações como essa aí, de que a Câmara não quer fazer uma sessão extraordinária para apreciar o projeto de lei, nos informe que a gente vai tentar construir essa possibilidade aí junto ao Legislativo, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês. Dizer que assim, a coisa ficou meio atropelada, porque realmente foi em cima da hora, e a gente sentiu essa necessidade de conversar com vocês. Percebemos que nenhum dos municípios estavam, aliás, nenhum não, pouquíssimos municípios fizeram, né, estavam tratando aí, abordando o tema, e os demais estavam meio que, digamos assim, meio que a deriva aí nessa discussão, e a gente teve essa preocupação de estar com vocês para tentar, de alguma forma, esclarecer melhor o tema. Tá? Meu muito obrigado a todos, viu? Estou avisando, né, Marcos, que a gente vai colocar o material nos grupos, né? Sim, já foi colocado. O material já foi disponibilizado. Né? O material foi encaminhado via e-mail para todas as prefeituras, todas as câmaras. Foi disponibilizado também nos grupos do Profaz. Tá? Mas se eventualmente alguém não tiver recebido e precisar, entre em contato conosco, nós vamos estar disponibilizando novamente. Tchau para todos. Obrigado, boa noite. Até mais. Deus. Boa Um abraço. Até mais.